Saudações, pessoal, tudo bom? Fazendo este vídeo para explicar um pouquinho a respeito dessa fórmula aqui que serve para calcular a distância entre dois pontos, tá? Bom, esta fórmula eu já deixei pronta aqui, vou dar uma explicada básica. Mas antes de falar dela, vamos tentar compreender uma coisinha aqui, ó. Quando os pontos estiverem aqui, ó, paralelos ou ao eixo X, que é a abscissa, ou no caso aqui, ó, B e C, paralelos ao eixo das ordenadas, o eixo Y, nós não precisamos utilizar essa fórmula, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o ponto A e o ponto C. Esses dois pontos são paralelos ao eixo das abscissas. Então, cada ponto é formado por um par ordenado XY, certo? Então, aqui eu faria x2 menos x1 e y1 menos y1 para encontrar a distância entre esses dois pontos, certo? Por exemplo, vamos supor que aqui, ó, seja o número, sei lá, 2 e aqui o número 4. A distância entre 2 e 4 é 2, ou seja, 4 menos 2. Tá? A mesma linha de raciocínio funciona aqui no eixo das ordenadas, beleza? Agora, o problema é quando os dois pontos eles estão aqui, ó, ou seja, não são paralelos nem a x nem a y. Se observarmos, A, B, C formam um triângulo retângulo. Então, isso nos remete ao Teorema de Pitágoras. Então, vamos lembrar, Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos pensar aqui, ó. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. No caso aqui, essa linha verde, AB, a hipotenusa. Então, eu quero saber a distância de AB. Então, estou pensando aqui, ó, distância de AB elevado a 2, certo? Estou pensando que aqui tem o expoente 2. A distância de A até C é cateto, beleza? E a distância de B até C também é cateto, certo? Então, ó, x2 menos x1 é cateto, ou seja, cateto ao quadrado. Observe que tem um expoente 2 aqui. E y2 menos y1 também é cateto, ou seja, cateto elevado ao quadrado. Aí de onde surgiu essa raiz aqui? Distância de AB é a hipotenusa. Pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é elevado ao quadrado, certo? Então, a gente fez a operação inversa aqui, ó. O expoente 2 trocou de membro, né? Foi para o segundo membro aqui da igualdade. Então, ele virou a raiz quadrada, certo? A gente vai utilizar esta fórmula aqui. Bom, quando o exercício for dado e tiver o plano cartesiano, é mais fácil para você saber se vai aplicar a fórmula ou se faz igual eu falei anteriormente, esse ponto menos esse ponto, porque são paralelos a x ou a y, tá? Agora, quando não tiver o plano cartesiano, existem outras técnicas, tá? Mas a ideia do vídeo aqui é mostrar como utilizar essa fórmula. Então, vamos lá. Calcular a distância entre A e B aqui, ó. Lembrando, esse A e B não tem nada a ver com esse A e B aqui, tá? Isso aqui foi apenas uma demonstração aí. Então, eu estou pensando na distância entre A e B. Então, vou fazer assim, ó. Distância entre A e B é igual, abra a raiz, aqui, ó, é x1, x2, certo? Então, eu faço x2 menos x1, ou seja, 1 menos 3. Então, eu faço 1 menos 3 ao quadrado, mais esse carinha aqui é y1 e esse outro aqui y2. y2 menos y1. Então, eu vou fazer 4 menos 1. Então, 4 menos 1 ao quadrado. E aí eu resolvo dentro do parênteses. 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado.
vai acontecer o seguinte: o resultado aqui dentro do parênteses, ele nunca será negativo, tá? Justamente porque o expoente é 2, tá bom? Então, vocês não precisam se preocupar com a resposta dentro do parênteses, caso que seja negativa. O resultado será sempre positivo, porque um número negativo dentro do parênteses elevado ao quadrado, a resposta é positiva, tá? Então, menos 2 ao quadrado dá 4, mais 3 ao quadrado dá 9. Portanto, a distância entre A e B, 4 mais 9, 13. Certo? Agora, a distância entre M e N. Vamos partir com a mesma linha de raciocínio. Deixa eu subir só um pouquinho. Vamos lá. Distância entre M e N igual x1, x2, certo? Então, estou fazendo raiz quadrada de 5 menos 0. Então, estou colocando raiz quadrada de 5 menos 0, fecho parênteses, ao quadrado, mais y2 menos y1, ou seja, menos 2 menos menos 2. Então, menos 2, o menos da regrinha aqui, da fórmula, menos 2. Então, esse negativo com esse negativo vai ficar positivo. Sempre tem que ficar atento aí com a regra de sinal, tá? Então, aqui, ó, raiz de 5 menos 0 dá raiz de 5. Eu vou deixar dentro do parênteses ainda, elevado ao quadrado, certo? Mais menos 2 mais 2 dá 0. Posso fazer direto? Claro que você pode fazer direto. Eu estou fazendo passo a passo apenas para explicar. Então, vamos lá. Aqui, ó, é raiz quadrada e expoente 2. Então, são inversos, né? Simplifico. Dá 5. Mais 0 ao quadrado dá 0. Portanto, a distância entre os pontos M e N é igual a 5 mais 0, que dá 5. Beleza? Então é isso aí. Valeu!